eu perguntei assim: é tu, Jesus? E aquela voz bem suave: eu sou. Aí eu entrei em um jejum de 21 dias, de 6 da manhã às 6 da tarde. Eu orava todos os dias de 3 às 5. Lia 10 capítulos de Bíblia todo dia e comecei. Quando eu comecei a fazer esse propósito, nos 3 primeiros dias, assim, eu comecei a sentir uma podridão no meu corpo tão grande que eu tomava banho toda hora. Toda hora eu ia tomar banho. E o quarto dia eu banhando assim, aí foi passando. No 7º dia, foi como se eu tivesse sido purificado. Eu já não sentia mais aquela podridão, sei lá, aquele negócio. Agora o meu desejo era de buscar cada vez mais, buscar cada vez mais. Aí deu 10 dias e nada. 18 dias, eu lembro no dia de número 18, eu tava debilitado, eu já sou magrinho, pense, 18 dias, jejuando de 6 da manhã a 6 da tarde. Aí eu fui, sempre passava na casa da Aline é uma jovem que eu ganhei para Jesus, congregava com a gente, e eu sempre passava na casa da Aline para chamar ela para ir para a igreja. Aí eu cheguei lá debilitado, eu chamei a Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando no chão assim. Eu te odeio, eu te odeio. Aí eu olhei assim, eu falei: eu também não gosto do demônio. Sai desse homem em nome de Jesus. Nesse tom de voz, o demônio saiu. Aí eu falei: nossa, Aline. Aí a gente foi na casa da Miriam, chamar a Miriam. Quando a gente chegou na casa da Miriam, que ela veio, na hora que ela abriu o portão, o cachorro dela caiu endemoniado, babando. Aí eu falei: meu Deus. Aí, na hora, Deus me deu discernimento. Ela: o cachorro tá passando mal. Eu falei: não, ele tá endemoniado. Ela: como assim demônio em cachorro? Eu falei: não entrou nos porcos lá, saiu do gadareno, entrou nos porcos. Eu falei: demônio, em nome de Jesus, sai do cachorro. O demônio saiu, o cachorro levantou bonzinho. Aí a gente foi pra igreja. Tal. Aí, naqueles dias ali, tava tendo uma vigília e eu nem gostava muito de ir pra vigília porque eu tava tendo um período de orações de madrugada muito bom. Eu tava sentindo coisas orando que eu nunca tinha sentido, então eu ficava torcendo para chegar a hora de orar de madrugada. Aí me convidaram para ir numa vigília até do pastor Anderson Braga e eu fui na época. E eu debilitado, né, cansado, a gente foi andando até a expansão e eu tô lá quietinho. Aí tava o pessoal cantando uns corinhos de fogo, e o pessoal pulando, rodando, aquela coisa toda. E um cara olhou pra mim, e eu quietinho, porque eu tava debilitado, mas eu tava cheio de Deus. E tem gente que tem aquela ideia que se tu não tá se movimentando, você é frio, gelado. Ele veio de lá e eu nem deixo, geralmente eu nem deixo pôr a mão na minha cabeça, isso desde novo convertido. Ele veio de lá e botou a mão na minha cabeça e começou: Deus, derrama fogo nele, enche ele. Eu lembro que eu fiz uma oração bem assim, quietinho. Eu falei: Deus, faz ele sentir o que eu tô sentindo. Ele no chão. Caiu no chão, ficou um tempinho lá, aí ele levantou, saiu assim olhando pra mim sem entender nada. Eu tava numa unção terrível. Só que eu terminei 21 dias e não tive nenhuma experiência sobrenatural, a não ser essas aí que eu contei. Eu falei: mas eu não vou desistir. Aí eu continuei o período de oração durante 7 dias. Aí passou 7 dias, eu falei: vou tentar de novo. Agora eu entrei mais 7 dias jejuando de 6 da manhã a 6 da tarde. Aí foi o primeiro dia, o segundo dia. No terceiro dia, cara, eu lembro que eu dobrei o joelho de madrugada e comecei a orar. Tô orando. De repente, irmãos, Deus pode matar meus filhos, me matar. Agora eu tô diante de Deus. Se o que eu vou falar aqui é mentira. Eu tava com a cara no pó, assim, de joelho, orando, quando desceu um ser de branco do meu lado e tocou nas minhas costas. No que tocou nas minhas costas, o meu corpo incendiou. Nunca senti tanta glória igual naquele momento. E eu comecei a flutuar. Eu fiquei um palmo do chão.
Aí eu lembro que quando eu comecei a flutuar, eu fiquei com medo. Eu pensei, se isso acabar de uma vez, eu vou me esborrachar. Aí eu pensei, eu vou virar pro lado, que se eu cair de lado, eu não machuco tanto. Aí na hora que eu virei pro lado assim, eu voltei pro chão e aquele ser subiu. Eu fiquei com tanta raiva de mim. Falei, meu Deus, o que acontecia aqui? Por que não, e tal. Aí no outro dia, jejuei de 6 da manhã às 6 da tarde. Quando eu entreguei o jejum, cara, que eu fui comer, não tinha comida lá em casa. Uma prova terrível, nem sal tinha. Aí eu fiquei tão triste, cara. Deitei na cama, dormi, quando o celular despertou 3 horas da manhã. Eu debilitado, com fome. Aí eu lembro que eu dobrei o joelho e falei, Deus, eu não vou orar hoje não, que eu tô tão triste, pai. Tô te buscando e na minha casa não tem comida para comer. Mas se o Senhor quiser me dar uma experiência, pai, me dê. Eu peguei e deitei na cama. Na hora que eu deitei, cara, aquele ser desceu de novo. No que ele desceu, ele pegou no meu ombro e começou a puxar. Aí eu fiquei meio assustado, aquela sensação desconfortável que eu cheguei a sentir assim até um pouquinho de dor, sei lá, porque eu fiquei com medo daquilo. Eu comecei assim, aí ele viu que eu tava resistindo e puxou de uma vez. No que puxou de uma vez eu fiquei em pé e eu vi meu corpo deitado na cama. Aí ele falou, vem comigo, pegou no meu ombro e subimos. Aí passamos assim, nesse céu de nuvens assim, sei que chegamos no que eu acredito ser o terceiro céu. Um clarão tão grande, que eu tava em espírito, para você entender a claridade. Eu acho que o ser humano na carne não suportaria. Aí eu comecei a fazer assim, ó. Aí ele me levou para uma salinha. Essa sala não tem aquelas telhas Eternite? Cinza, quando ela tá nova, molha, não fica um cinza chumbo assim. Aquele quarto era mais ou menos do tamanho desse daqui, ó. E todo cinza daquela cor. Tinha um altar no cantinho. Aí quando eu cheguei nesse quarto assim, eu vi normal. No canto assim, uma pessoa invisível começou a andar em direção ao altar que tinha lá no cantinho de lá. Como é que você sabe que tinha uma pessoa invisível, pregador? Porque cada passo que dava, ficava a marca de pé e subia um fogo assim, uma chaminha e apagava. Aí foi andando pra lá. Quando chegou de trás do altar, aquele clarão clareou de novo. Eu baixei o olho de novo. Aí quando eu olhei, eu vi um homem de branco. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? Eu tive o discernimento de quem era na hora. Eu pensei, é Jesus. Aí eu tentei olhar assim o rosto e eu não conseguia. Ao mesmo tempo que era como se não existisse, era como a luz do sol, uma coisa assim inexplicável. E eu comecei a olhar assim, como eu não vi, eu olhei para as mãos. E cara, diante de Deus eu estou aqui. As mãos eram moreninhas da cor da minha. E eu vi nessa divisão aqui, furos e sangue. Aí na hora que eu via as marcas dos cravos assim, furo e sangue, eu perguntei assim, é tu, Jesus? E aquela voz bem suave, eu sou. Meu irmão, nessa hora, eu fiquei assim alegre, maravilhado, eu tô diante de Jesus. Eu comecei a fazer um monte de perguntas, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Aí eu lembro que eu fiz uma pergunta, Jesus, por que as almas não se convertem? Não, primeiro eu perguntei, calma aí, eu perguntei para Jesus assim, eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, cego, surdo, mudo? Aí ele, ainda não, estende as suas mãos. Eu estendi a mão, ele veio e colocou um quadradinho na minha mão. Aí eu falei, Jesus, por que é que as almas não se convertem hoje igual antigamente? Ele disse, naquele grande dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Eu falei, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele, aproveita o anjo. Aí o anjo saiu dali comigo. Eu vi um jardim de flores que não existe aqui na terra.
A coisa mais linda, e a gente saiu, não tinha fim aquele jardim, a gente saiu sobrevoando aquele lugar, um resplendor extraordinário. Aí eu lembro que eu tinha lido o livro A Divina Revelação do Inferno, e eu botei uma ideia na cabeça, que se eu visse o inferno, nunca mais eu ia querer desviar. Aí eu lembro que eu falei com aquele anjo, me leva para ver o inferno. Ele desceu comigo e entrou no centro da terra. E a gente desceu, chegou num lugar lá, que as paredes não se mexiam, mas era tipo viva. O chão tinha uma cobertura cinza de fumaça escurecida e por baixo larvas vulcânicas. E portões, uns portões assim com os cadeados, umas correntes bem grossas. Aí ele mexeu no portão, não conseguiu abrir. Aí ele pegou no meu ombro e saiu voando. A gente foi ou pro Polo Norte ou pro Polo Sul. Por quê? Porque eu lembro que a gente sobrevoou muito rápido sobre a Terra e entrou no meio das geleiras lá e chegou num lugar que tinha essa mesma parede e tinha um buraco pequeno. Só que esse anjo tentou passar e não passava. Aí tal, eu olhei para aquele buraco, eu ouvi, cara, isso aqui é muito sério, gritos de pessoas como se estivesse arrancando os dedos delas assim, torturando elas. Elas gritavam, homem e mulher. Aí eu botei o ouvido, cara. Os gritos eram horríveis, horripilantes, como se estivesse arrancando dentes sem anestesia. E eles gritavam, só que eles gritavam e xingavam Deus. Falavam, Deus, seu filho, blasfemavam contra Deus assim, culpando Deus de eles estarem ali. Aí daqui a pouco eles ficavam calados. Aí no que eles ficavam calados, eles falavam, tá bom, Deus. Agora eles mudavam, já não xingavam Deus. Eles começavam, ô Deus, tá bom. Tá bom de castigo, me tira daqui agora, Deus, por favor, tô arrependido e tal. Aí aquele ser que estava do meu lado disse, não, só quem tem a chave do inferno é Jesus, não dá para entrar. Ao invés de o abençoado aqui falar, então vamos continuar conhecendo o céu, eu falei, já que não dá para me levar, já que não dá para me ver o inferno, me leva para casa. Ele pegou e veio comigo e me jogou assim em cima do meu corpo. Aí eu levantei assim, meu irmão, pensando numa unção. Eu passei o dia que eu tava andando, parecia que eu tava pisando em colchão. Uma graça, eu lembro a missionária Lucineide foi pregar aquele dia. E eu fui lá buscar ela no metrô. Quando eu saí, eu andando assim, eu escutei um barulho nas minhas pernas. Quando eu olhei, eu via fogo nas minhas pernas. Aí eu fui, a missionária Lucineide foi até pregar na missionária Ercília. Quando eu cheguei lá, eu pensando, meu Deus, eu vi Jesus. Aí o pastor José leu aquele salmo, né? Só os limpos de mão e puros de coração podem ver o Senhor. E eu falei, meu Deus, que forte. Eu fiquei uma semana assim, estatalado até hoje. Todas as vezes que eu lembro dessa experiência, eu fico maravilhado. Então não tem nada. Para quem está me assistindo, você pode me chamar de louco, de esquizofrênico, como já me chamaram. Eu não tô nem aí. Eu sei o que eu vivi com Jesus. Eu vi o meu Jesus. Eu tenho convicção que o meu Jesus é real. O céu é real. Aleluia. E o inferno é real. Aleluia. E Cristo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho para ir morar no céu é Cristo. Não existe outro. Não seja enganado. A Bíblia é a palavra de Deus. Se conhece Cristo pela Bíblia. Você que quer provar que Deus não existe, eu quero ver você provar como é que toda vez que a gente vai escrever tem que pôr a data. Tantos anos antes de Cristo depois e tantos anos depois de Cristo. Não tem como negar a existência de Cristo. E a Bíblia é a palavra de Cristo. Então, pelo amor de Deus, você pode, se você me assistiu agora, você pode até ir para o inferno, mas consciente que Cristo morreu para te salvar.